Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Agnaldo Bastos, eu sou advogado especialista em concursos públicos e nesse vídeo quero falar sobre reprovações na fase da avaliação médica nos concursos públicos. Nos acompanhem agora! Então pessoal, em relação às eliminações que acontecem nos concursos públicos na fase da avaliação médica, é importante nós levarmos em consideração alguns pontos. Primeiro ponto, muitas vezes a banca examinadora elimina o candidato sem dar a devida motivação. Ela simplesmente coloca lá no edital, candidato inapto, candidato eliminado, e não motiva adequadamente, não expõe as razões pelas quais o candidato foi eliminado. Nesse ponto, se o candidato foi reprovado, é um ato administrativo nulo, ilegal, imotivado, passível do controle do Poder Judiciário, ok? Segundo ponto, a banca ela motiva a eliminação do candidato dizendo que ele apresenta uma determinada doença, que ele apresenta uma determinada característica fisiológica ou anatômica que está contrariando o próprio edital. Aí é importante nós refletirmos de uma forma mais específica. A avaliação médica, ela serve para identificar se o candidato goza de saúde física e mental para o exercício funcional. Então, o candidato ele só pode ser eliminado por ter alguma doença, alguma enfermidade, desde que essa doença, enfermidade, deformidade, realmente comprometa o exercício funcional. Se aquela característica anatômica, fisiológica, se aquela doença, aquela enfermidade ela não compromete o exercício funcional, aquela doença não pode ser motivo para eliminar o candidato. E esse princípio é baseado na razoabilidade e na proporcionalidade. E eu digo mais, por mais que no edital haja uma previsão expressa que determinada característica eliminaria o candidato, este item do edital ele fere a lei e fere a Constituição, portanto passível de controle jurisdicional. Cito para vocês o exemplo de uma candidata que foi reprovada e foi eliminada por conter escoliose leve. Porém, o edital falava qualquer desvio de coluna. Escoliose leve é um leve desvio na coluna. Só que olha que interessante, esse leve desvio na coluna não comprometia as atividades dessa candidata. Inclusive, ela praticava reiteradamente atividade física, participava de lutas, participava de determinados esportes. Então, a escoliose leve, por mais que feria o edital, essa escoliose leve, pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não é um motivo plausível para ensejar a eliminação do candidato. Então, pessoal, cada doença, cada enfermidade, ela deve ser levada em consideração desses princípios. Se aquela doença realmente não compromete o exercício funcional, é ilegal, é injusto, é desproporcional e desrazoável a eliminação do candidato. Outro ponto que é importante ressaltar é em relação a doenças transitórias. Tem que haver proporcionalidade. O candidato ele não pode ser eliminado porque ele está acima do peso. É desrazoável isso. O candidato ele não pode ser eliminado porque houve alterações na triglicérides que foi identificado. Não pode ser eliminado por isso. Ele não pode ser eliminado porque o colesterol é alto. Esses detalhes, essas deformidades, doenças, enfermidades transitórias não podem ensejar a eliminação do candidato. Portanto, deve ser levado em consideração cada caso concreto. E todos devem se pautar no princípio da motivação, no princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Tá bom, pessoal? Essa é a minha dica aí para candidatos que foram reprovados na fase de avaliação médica, saber dos seus direitos. Por mais que haja item do edital prevendo determinada característica, até mesmo esse item do edital deve ter respaldo na lei e na Constituição. Se não tivesse respaldo, até mesmo a exigência do edital é uma exigência ilegal. Edital não pode criar uma nova obrigação se não houver previsão legal, tampouco na Constituição. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí por vocês nos acompanhar. Curta o nosso canal, compartilhe esse vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal e se você tiver mais alguma dúvida, deixe nos comentários aqui abaixo. Vou ter o prazer de responder as suas dúvidas. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.